E agora a gente fala sobre um assunto que é importantíssimo e que muitas vezes a gente não tem ideia. E se falando de trabalho, você sabia que existem profissões onde os riscos são maiores? E quem trabalha muitas vezes acaba assinando cláusulas de insalubridade e periculosidade? Para nos explicar melhor sobre o assunto, eu converso agora com o advogado Bruno Farias. Bruno, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Tudo Boa tarde a bem? todos que estão nos assistindo. Tudo bem, sim, é sempre um prazer. Que bom. Bem, esse assunto, esses dois temas, insalubridade e periculosidade, muitas vezes as pessoas não têm noção do que são. Mas toda vez que a gente lê as cláusulas do contrato, tem que prestar atenção se essas cláusulas estão presentes, né, Bruno? Isso mesmo. Não só no contrato, né, mas na atividade em si. Algumas atividades elas são consideradas insalubres e outras são consideradas como periculosas. E de acordo com uma ou outra, incide adicionais ou não. Existe uma diferença entre o que é a insalubridade e a periculosidade, e isso é tratado em algumas normativas, né, as chamadas NRs e também na CLT. Tá. Então, na Consolidação das Leis do Trabalho, o artigo 189 trata da insalubridade. Diz que insalubridade é aquele trabalho que expõe o empregado a agentes nocivos à sua saúde, como agentes biológicos, químicos, e a periculosidade é quando expõe a vida do empregado, né, a alguns riscos, como, por exemplo, eletricidade, agentes biológicos, essas coisas, a roubo, porque trabalha com valor, isso é considerado uma atividade com periculosidade. Tá. Vamos então, para deixar mais simples para as pessoas entenderem, dar exemplos então de profissões insalubres. Técnicos de enfermagem que estão trabalhando agora na linha de frente, por exemplo, eles entram na insalubridade? Sim, não só agora, tá? Mas, independente de ser agora, que nós estamos vivendo num momento mais atípico, né, mas o técnico de enfermagem sim. Por quê? Porque ele está sempre lidando com agentes biológicos, né, e com materiais contaminados. Por exemplo, uma seringa, quando ele acaba de aplicar uma injeção, né, acabou de ser aplicado um soro num paciente. Se o paciente tem alguma doença, aquilo ali pode vir a contaminar o profissional da saúde se ele não manusear de uma forma correta. Então, o profissional da saúde, não só nesse momento de pandemia, mas ele está, sim, exposto a agentes insalubres. Tá. Eu vou chamar agora a participação de você que está em casa. Tem alguma questão, alguma dúvida, principalmente referente a esses temas? Manda aqui para mim no 98405-2073. Eu falo com o Bruno Frias e não Farias, Luciane. Bruno, voltando aqui, os trabalhadores, então, quando vão assinar os contratos, eu imagino que assinam sabendo desses riscos, dessas cláusulas, né? E eu queria ver contigo, por exemplo, trabalhadores que têm profissões insalubres. Vamos focar primeiro num e depois no outro, tá? Vamos começar com a insalubridade. Trabalhadores, então, assinam um contrato, eles têm que ter noção que estão assinando com essas cláusulas, né? E quais são os direitos a mais que esses trabalhadores têm? Isso. O que acontece, né? Na verdade, as empresas, elas têm vários programas, né? Que são programas de prevenção. Tem o PPP, PPA, PCMSO, PPRA. E dentro desses programas, de acordo com a atividade que cada empregado exerce, vai ter quais os riscos que ele está submetido. Por exemplo, a ruídos, né? Um exemplo. Então, esse ruído ele tem que ser medido, se ele é leve, moderado, se ele é grave, se tem os chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e se esses equipamentos de proteção individual, eles afastam a insalubridade ou não. Então, por exemplo, eu trabalho com ruídos, mas eu tenho aquele protetor auricular, aquele maior, e aquilo ali afasta completamente a insalubridade. Então, ainda que eu esteja sujeito a ruídos, eu estou usando um equipamento que afasta. Entendi. Então, na verdade, vai ser muito no contrato de trabalho que vai vir isso, mas nos programas que as empresas possuem, e vai mencionar quais os riscos que o empregado ele está submetido,
quais os equipamentos de proteção individual que são fornecidos e se eles afastam ou não. Entendi. Tá? E aí, em cima disso, é calculado se há insalubridade e qual o grau, leve, médio ou de um grau mais alto. Tá. E aí, de acordo com o grau, 10, 20 ou 40% calculado sobre o salário mínimo. Que legal. Tem uma pergunta aqui da Ana, antes da gente, né, passar para o próximo. A Ana quer saber, com relação aos professores que estão trabalhando presencialmente, eles estão num trabalho insalubre, o que eles podem fazer nesse período agora? Isso vai depender, na verdade, um pouco de entendimento, tá? Eu entendo que não. Por quê? Porque existe todo um plano de contingenciamento, né? E aí falando desse momento atípico que nós estamos vivendo, então a volta, a princípio, ela é segura, né? Aí, se esse profissional ele vier a ser contaminado e comprovar que essa contaminação foi no ambiente de trabalho, aí ele pode buscar os seus direitos, mas ele vai depender de comprovar que a empresa não tomou os cuidados necessários e que realmente houve a contaminação lá. Boa tarde, meu marido trabalha há 32 anos na mesma firma, tem ruídos, muito pó, trabalha em uma madeireira e o patrão dele fala que ele não tem direito à insalubridade. Como resolver essa situação? O que tem que ser analisado é se é fornecido os equipamentos de proteção individual, né, os chamados EPIs, e se esses EPIs terminam ou não. O que normalmente vai fazer caracterizar se tem ou não o direito é uma perícia. Tá. Né? E aí essa perícia vai constatar se há o agente, né, insalubre ou não, se é fornecido os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles têm também que ser fornecidos de uma forma correta, né? Porque não adianta muitas vezes a empresa, o empregador, fornecer e não pegar um recibo do empregado, por exemplo. Ele tem o CA, que é o Certificado de Autenticidade do Ministério do Trabalho. Então, não é qualquer equipamento, tem que ser um equipamento certificado, tem que ver a validade. Por exemplo, se é luvas, tem que ver em quanto tempo eu tenho que trocar. Aí, claro, não estou falando de luvas descartáveis, né? Tem todo o cuidado, né? Isso. Então, o empregado ele tem que exigir os equipamentos de proteção e o empregador tem que fornecer da forma correta. Porque numa perícia, pode ser que constate que tenha o direito à insalubridade porque os equipamentos não são certificados, por exemplo, ou que não tenha porque o equipamento fornecido, né, ele elimina. Então, o que vai determinar mesmo... É a perícia. É a perícia. Tá. Tem uma outra aqui que eu achei bem interessante, querem saber se dá para receber por insalubridade e periculosidade junto. Não dá, tá? Isso é sempre muito discutido na Justiça Trabalhista. Até que tiveram algumas decisões isoladas que cumulou, mas na hora que chegou no TST e até no Supremo Tribunal Federal, falou que não pode. O que acontece é o seguinte, o empregado ele vai optar por aquilo que é mais benéfico para ele. Ou seja, é aquilo que vai dar uma remuneração maior, se é a insalubridade ou a periculosidade. Entendi. Tem uma outra aqui, ó. Sou funcionária pública e recebi até o último pagamento 20% de insalubridade. Agora vai receber 40%. Posso cobrar os demais anos que recebi só os 20%? Até pode, assim, numa análise superficial. O que tem que ver é o seguinte, porque às vezes a insalubridade, ela pode ter aumentado agora, ela pode passou a estar exposta a mais agentes ou agentes insalubres de um grau maior, como uma insalubridade ela pode cessar também, né? Então, o adicional é de acordo com a insalubridade do momento. Se ela estava exposta a um agente insalubre de grau alto, né, no grau máximo, ela tem direito, sim, a buscar os últimos anos. A diferença. Tá. Tem uma pergunta aqui, ó. A Esther quer saber, ela trabalha limpando banheiro público, imagina. E ela quer saber quantos % ela deveria receber de salubridade. 20, 30 ou 40? Banheiro público, é isso? É que depende, porque não importa o banheiro em si. Entendi. Tá? O banheiro ele não seria um agente insalubre. O que seria insalubre são os agentes ou os produtos
que ela está utilizando. E tem que ver se os equipamentos individuais, eles afastam ou não. Tá? E aí, nesse caso, máscara, né? A máscara tem sido um fator determinante para caracterizar se há ou não insalubridade. Tá, tem uma pergunta bem interessante também. A Ireni quer saber, olha, tem uma funcionária grávida trabalhando na limpeza do condomínio. Ela quer saber se ela se encaixa, essa funcionária, na insalubridade. Porque teve uma época que teve uma discussão, né, Bruno, sobre as mulheres grávidas trabalharem ou não em funções insalubres. Isso na verdade, ele veio com essa discussão, ela veio com a reforma ali trabalhista de 2017, né, na qual a mulher grávida, ela continuaria trabalhando, salvo se ela tivesse um atestado do médico dela dizendo que ela não podia. Entendi. Isso é o que está na lei. Eu recomendo aos meus clientes, por exemplo, empresa, né, que sempre faça uma análise da grávida como um caso mais sensível, né? E analisar se realmente há necessidade de colocar ou não. E, mais uma vez, né, tem que ver quais os produtos que ela utiliza e se os equipamentos individuais, né, vai afastar essa insalubridade. O ideal é ela procurar um médico que está acompanhando ali o pré-natal, falar para ele quais os equipamentos que ela utiliza, quais os produtos que ela manuseia para limpar, fazer a limpeza do local, e aí o médico dela dá um laudo dizendo se isso prejudica ou não a gravidez. E aí, se prejudicar, ela deixa de trabalhar com agente insalubre, mas permanece o seu direito a receber o adicional. Ótimo. Tem outra aqui, ó. Boa tarde, trabalhei vários anos em granjas de produção de ovos e por várias vezes fazia manutenção elétrica. Nunca recebi por periculosidade. O que eu posso fazer? Tem como correr atrás do prejuízo? Olha, tem, mas como essa questão de periculosidade e insalubridade, ela é muito sensível, não dá para dizer se tem ou se não tem o direito. Vai depender muito da análise ali, como eu falei, de uma perícia. O que tem que ver é o seguinte, ele trabalha fazendo manutenção, mas qual era a periodicidade que ele ficava exposto à energia elétrica? Entendi. Quando ele fazia a manutenção, a energia estava desligada? Ou existe um redutor? Porque nos aviários existe um redutor da voltagem. Então, na hora que, por exemplo, vai trabalhar com um quadro, não sei se é o caso dele, mas na hora que ele vai trabalhar com um quadro de energia, ou esse quadro, a energia está totalmente desligada, ou há um redutor para 40 volts, e aí não entraria na periculosidade por conta da voltagem. Entendi. Bem, então só para a gente fechar aqui, resumindo, quase todas as profissões, né, Bruno, a gente vai ter ali um certo risco ou de insalubridade e algumas de periculosidade. Aqui tem a última pergunta. Um agente penitenciário quer saber, no caso dele, é periculosidade que ele tem que receber? Sim. Tá. Então, acho que no caso de dúvidas, nada melhor do que procurar uma orientação e um advogado para poder nos informar, né? Olha, a gente tem 40 segundos, eu quero te agradecer a participação. A gente ainda teve algumas perguntas sem resposta, qualquer coisa a gente manda para vocês. Se você puder responder, a gente responde o pessoal de casa. Tudo bem. Eu que agradeço o convite aí, estou sempre à disposição. Tá, só para a gente acabar, Bruno, em caso de dúvidas, a gente falou, procura um advogado, mas o importante também é não querer se dar bem, né, em cima e ir atrás dos seus direitos, contanto que eles existam, né? Isso aí. E aí, em caso de dúvida, procurar o seu advogado de confiança. Então tá bom. Muito obrigada pela participação no Ver Mais dessa terça. Espero que a gente se veja mais vezes.